Seja bem-vindo a mais um podcast Cuidando de Quem Cuida. E a nossa intenção é trazer um pouquinho de acolhimento, trazer para você um abraço, um treinamento, ou de alguma forma te ajudar. Eu estou muito feliz porque hoje a gente tem uma amiga hoje. E nos tempos de hoje, essa palavra às vezes perdeu um pouco o efeito. Mas para mim é muito importante quando eu posso dizer, estou com uma amiga. Ela é psicóloga, ela é terapeuta e pastora. E a Ângela. Ângela, o pessoal que já te conhece, o pessoal que não te conhece, se apresenta um pouquinho sobre você, por favor. Sim. Bom, sou pastora, de uma igreja junto com meu marido, já tem 8 anos. E nesse processo aí eu decidi fazer a faculdade de psicologia, entendendo a importância de um pastor entender um pouco sobre a alma humana, sobre a mente humana. Então me formei em psicologia, me formei também na especialização de terapia sistêmica para atender famílias e casais e também fiz uma pós-graduação em psicologia clínica pela PUC. O que é terapia sistêmica? A terapia sistêmica, ela vai trabalhar o primeiro sistema, que é a família. Que é algo que quando eu estudei na faculdade, a gente não vê isso lá, A gente não tem essa abordagem lá. Mas fazendo o meu próprio processo terapêutico, a minha terapeuta era sistêmica e ela conversou comigo sobre isso. E eu vi que se aproxima demais da Bíblia. Por quê? Porque quando Deus cria, Ele cria primeiro a família, a primeira instituição. Então a família é o primeiro sistema em que o ser humano é criado. E ali ele é modelado. E aí eu fui entender um pouco mais sobre isso e decidi estudar, fazer a minha especialização em terapia sistêmica para poder ajudar a família como um todo. Não só o indivíduo, porque o indivíduo ele está inserido no sistema e o primeiro sistema é a família. Depois tem outros sistemas, ele vai para a escola, ele tem os amigos, ele tem o trabalho. Cada microsistema desse de alguma forma influencia. A família é a base de tudo, Sim. É a primeira estrutura. Exatamente. Interessante que Deus deu o único filho, para semear uma família inteira. Exatamente. O primeiro casamento quem fez foi Deus. Exatamente. Deus é extremamente inteligente, colocou o homem para dormir, para não dar nem opinião de como seria feita a mulher. Isso é muito interessante. É verdade. Deus fez a primeira cirurgia plástica, porque ele resolveu todo o problema. E eu acho isso muito interessante. Eu te chamei aqui porque eu amo quando você fala sobre cuidado. E o amor que você tem mesmo pelas ovelhas. Eu acho que isso eu pude ver esses 8 anos, porque participo da sua vida durante esses 8 anos sobre as águas. Mas uma das coisas assim que eu mais gosto de ver você ministrando e você falando é esse amor. E hoje a gente está vivendo uma época muito preocupante. Sim. Porque existem pastores que passam a vida toda cuidando de muita gente. São cicatrizes internas, são problemas. E a pergunta que eu te faço, por que será que é tão difícil ser uma psicóloga, uma terapeuta, que precisa cuidar de líderes que ou não sabem que querem ser cuidados, ou têm medo? E o que você acha? O que você entende? Por que eles não lhe procuram? Eu não estou dizendo você, mas... Sim, um terapeuta em geral, Alguém que possa ajudar, Olha, a gente tem realmente um grande número hoje de pastores, caminhando já para um burnout, alguns já em depressão e às vezes não identificam isso, Acha que é só um cansaço, que é só uma tristeza que vai passar, Então existem barreiras que impedem, um pastor ou um líder religioso de buscar ajuda, ajuda no campo psicológico mesmo, E uma delas é a vergonha. A gente vê que muitos pastores têm vergonha de procurar ajuda porque talvez seja reconhecer uma fraqueza, uma limitação. Outra barreira também que a gente vê é a questão espiritual. Eles acham que se eles forem buscar ajuda, para eles vai ser como se eles estivessem mostrando uma fraqueza espiritual, como se eles não tivessem fé. Eu falo isso assim, não só da minha experiência, mas de pesquisas mesmo. Pesquisas apontam hoje que muitos pastores não procuram ajuda por reconhecer que eles podem resolver tudo no campo espiritual. Só que nós somos... O que é impossível. Impossível, porque somos nós seres humanos. Exatamente, somos corpo, alma e espírito. E isso tudo está integrado. Então, a nossa alma adoece, a nossa mente adoece. Então, as pessoas têm dificuldade, porque não é algo que você consegue mensurar. Quando você tem uma diabetes, você vai lá no médico, faz um exame,
né? E mostra lá que a sua glicose está alta, que a sua, né, hemoglobina glicada está alta, né? Você tem uma pressão alta, você vai lá no cardiologista, ele vai mensurar isso. Mas quando a gente fala de saúde mental, é muito difícil de mensurar. E as pessoas, elas ainda têm muita resistência e muito tabu em relação a isso. Então, só quem está sentindo é que sabe, mas às vezes ele não consegue ter confiança de falar sobre isso com alguém, porque ele acha que falar sobre isso é demonstrar fraqueza. Eu acho que o grande problema da nossa geração é a geração de super-heróis. A gente cria discípulos, filhos, como se eles conseguissem vencer absolutamente tudo. E eles acreditam tanto nisso que eles não percebem as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e as nossas lutas. E eles não aprendem a vencer absolutamente nada. É uma geração mimada, uma geração infantil. E quando eu escuto você falando isso, eu fico numa dúvida se existe uma porcentagem que é só orgulho e a outra porcentagem que é desconhecimento. Eu gosto de contar uma experiência. Eu tive pedra nos rins. Foi pior dor. Eu estava em casa sozinho. Dizem que é comparado à dor de parto, né? Dor de parto e infarto. Nossa. E quando eu cheguei no hospital, eu estava alucinando de dor. Eu tomei Tramol, eu tomei até morfina. Foi uma coisa assim, era uma dor insuportável. E eu tomava de 4 em 4 horas porque eles estavam esperando expelir. Nossa. E eu nunca tinha feito uma operação. Eu te confesso que teve uma hora que a minha alma gritou, fiquei apavorado. E eu me lembro que quando a anestesista falou, olha, agora não tem mais jeito não, a gente vai te operar. E eu comecei a chorar. Eu estava chorando. Estava com dor, estava com medo também. A gente não fala que estava com medo, Sim. Eu estava apavorado. Eu te entendo. E ela perguntou para mim, mas como você está apavorado? Você é um pastor? Eu falei, tô com medo. Você tá com medo de tudo? Tô com medo de tudo, tô com medo de morrer, tô com medo da injeção, tô com medo, vai fazer o quê? Eu tô com medo da hack. E eu me lembro que quando eu fui pra mesa de cirurgia, eu falei, não, agora pode dar hack que eu tô calmo. Tá não, tua pressão tá 20, eu nem tinha pressão alta. Uau. Por quê? Porque o meu medo ali do desconhecido, Sim. Mas eu aprendi que coragem não é não ter medo, né? É vencer. Porque eu preferia aliviar a dor que eu estava sentindo Sim. do que permanecer com ela. E eu noto que alguns líderes, eles... Você falou isso agora, antes da gente aqui. Poxa, foi muito legal. Ele morre, Sim. mas ele não pede ajuda. Mas não pede ajuda. O casamento está falido, os filhos Exatamente. Estão enlouquecidos e ele não pede. E por que isso acontece? Como é que a gente quebra esse mecanismo? Como é que... A gente vem também de um campo de muita religiosidade, né? A gente vai falar de saúde mental, né? Tem pouco tempo. Né? Hoje a gente tem aí uma campanha, inclusive a gente está no mês de janeiro, a gente tem um Janeiro Branco, que vai tratar justamente, né, essa questão, né, do burnout, vai tratar a questão, né, da depressão. Só que isso é algo novo, né? Então, e no meio eclesiástico, né, no meio evangélico, ainda é mais novo ainda, né? Então, não é só uma questão do orgulho. Eu acho que é uma questão, uma crise que dá na pessoa, né? Eu ouvi uma vez um podcast e uma pessoa muito, muito conhecida nossa, foi até o Douglas Gonçalves, ele estava falando sobre isso, né? Ele, no processo terapêutico dele, ele levou para o terapeuta dele o seguinte, ele falou assim, por que é tão difícil, né, da gente reconhecer as nossas fraquezas, os nossos limites, né? E de reconhecer que a gente está, às vezes, prestes a entrar num burnout, né? Que é um esgotamento. Né? E o terapeuta dele falou para ele assim, porque é difícil você reconhecer os seus limites. Às vezes você tem 70% para dar e a pessoa está te pedindo 100%. E você está dando 100% há muito tempo. Então você está indo além do que você pode dar. Você não tem reserva nessa entrega. Reconhecer o quanto você pode dar. Né? E isso precisa ser colocado no campo pastoral, porque se você não colocar os seus limites, as pessoas elas não têm um limite. Elas vão te ligar de madrugada, elas vão, né, atrapalhar as suas férias, elas vão estar o tempo inteiro com demandas. Então, quem coloca o limite é a pessoa. Né? Então, a gente vê muitos pastores hoje que não têm descanso. Né? E acham, ainda se sentem, né, super-heróis por isso. Não, eu trabalho mesmo, eu não tenho, eu durmo com o telefone ligado. Eu sou acessível. Que eu me sentia pesado. Eu até aprender isso, eu me sentia como se eu tivesse em pecado. Exatamente. Eu não consegui ajudar todo mundo. Exatamente. Veio uma crise. Eu já tive essa crise. Exatamente. Porque um pede, eu tinha que ir no enterro de manhã,
de repente, no aniversário à tarde, eu tinha que chorar, eu tinha que sorrir e fazer um casamento. E meu temperamento é sanguíneo. Você imagina para um sanguíneo... As emoções ali, todas... Então, teve uma hora que eu falei, eu não consigo. E a cobrança é absurda, porque... As pessoas não entendem. Elas ligam para você e querem que você pare tudo. Exatamente. Pastor, posso falar contigo? Eu quero falar contigo agora. Não sabe o que você está fazendo. Exatamente. Às vezes tu está em cima de um andame, consertando o forro da igreja, você não é nem pedreiro. Você não sabe nem o que você está fazendo, mas você está, de alguma forma, tentando. E é exatamente isso, a gente vê essa falta do limite mesmo, né? As pessoas, elas têm dificuldade, e o pastor principalmente, né? Porque já ficou ali estabelecido que o pastor, ele tem que cuidar das ovelhas o tempo inteiro. Mas quem falou isso? Né? Mas isso era um modelo antigo. A gente aprendeu isso. Num modelo antigo, o pastor era esse, que estava lá, né? Virando laje de manhã, e que de tarde estava lá no enterro, e que de noite estava pregando. Né? E terminava. Hoje eu tenho o Igor, tenho o Rodrigo, tem alguns pastores lá. Terminava a pregação, ainda tinha que fazer o quê? Atender as ovelhas. Verdade. E às vezes de madrugada separar uma briga de casal. Né? E o pastor, ele vai nesse ritmo, e ele não percebe o quanto isso rouba dele a energia vital. E o quanto isso adoece ele. Né? Porque quando ele começa a dizer que não pode, o que vem? Crítica. Né? O que vem? Rejeição. Aí, para ele não sofrer a rejeição, ele volta novamente para esse lugar. Então, é de extrema importância, né, as pessoas reconhecerem a humanidade. Né? Ser pastor é uma profissão, assim como ser terapeuta, assim como ser jornalista, assim como ser manicure. Todo mundo tem hora para começar e para terminar o seu expediente. Apesar de ser um chamado... Exato, é uma profissão. Né? De certa forma, a gente pode dizer isso. O pastor, a gente ele não tem família. Profissional, a gente... Exato, ele tem uma família, tem horário, né? Que precisa dele. Né? E em casa ele não tem que ser o pastor, em casa ele tem que ser o marido. É por isso que né? tem muito em casa ela tem que ser a falido. esposa. Exatamente. Por isso que a gente vê, né, muita crise conjugal, né? Por isso que a gente vê muitos pastores tirando a própria vida. A esposa está lá, por que não pediu ajuda? Né? Por que não sentou com essa esposa e falou assim, olha, eu não estou bem, né? Me ajuda aqui, o que a gente pode fazer? Mas vai se mantendo, né, nessa estrutura, né, nesse lugar que quase que enrijecido, que talvez tenha, assim, um pouco de orgulho, mas eu acredito que não seja só isso. Eu acho que é uma construção, né? Como eu te falei, eu trabalho sistema, né? E o sistema religioso, ele meio que, para a gente desconstruir algumas coisas hoje, a gente está quebrando pedra, você sabe, né? Verdade. Porque ele machuca, né? Se a gente for olhar um modelo antigo, que não é um modelo de Jesus. Você acredita, Ângela, que eu tinha dificuldade em tirar férias e curtir um pouquinho? Acredito. Isso não é eu sendo pastor, não. Mesmo quando eu não era pastor, alguns anos atrás, porque eu ficava preocupado se alguém ia me ver curtindo. Nossa. E eu já tive lugares maravilhosos e que eu fiquei praticamente preso dentro do hotel com a minha esposa, que ela sofria com isso. Porque eu pensava assim, se eu for fazer alguma viagem, o que vão pensar de mim? E assim, não querendo ferir, meu coração amoroso, eu não queria ferir, eu não queria servir de escândalo, mas teve uma hora que eu pensei assim, não dá mais para viver assim. Sim. E eu me lembro, as primeiras vezes que eu comecei a curtir, eu tive uma sensação de felicidade absurda. Eu também não sei se, dependendo da nossa idade, a gente começa a não se importar muito com a opinião dos outros. Porque se importar com a opinião dos outros, às vezes parece uma prisão. E eu acho que alguns pastores não pedem ajuda porque eles estão preocupados com a opinião. O que vão pensar? O que a igreja vai pensar de mim? Exatamente. Se de repente eu não chegar naquele patamar, naquele nível, tá todo mundo crescendo, aí ele fica na cabeça dele que ele tem que ser igual a todo mundo, fazer igual a todo mundo, agir igual a todo mundo, e nisso ele vai adoecendo. Hoje as pessoas parece que têm uma necessidade de viver para corresponder às expectativas dos outros, né? A gente vive num mundo assim hoje, né? Só que se você não corresponder às suas próprias expectativas a respeito de você mesmo, né, você vai adoecer. Porque em algum momento a gente vai ter que dizer não. As pessoas colocam expectativas e elas esperam, né, alguma coisa de você. Mas somos nós que dizemos, olha, eu só posso te dar isso aqui. Eu só posso ir até aqui. Né? Você, como um pastor e conselheiro, acredito que você deva, né, atender muitas pessoas no seu gabinete. Né? E lá aparecem muitas demandas
que são emocionais e não são espirituais. Verdade. E não é o seu papel resolver demanda emocional, né? O seu papel olha, vai procurar um psicólogo. Eu, mesmo sendo psicóloga, quando eu estou no meu gabinete, né, no meu atendimento pastoral, eu não atendo as ovelhas como psicóloga, eu estou ali como pastora, na função pastoral. Então eu falo, olha, eu também fiz terapia. Eu gostei. É ótimo, é libertador. É a gente se conhecer, né? A gente poder olhar para a gente com empatia, porque a gente, como pastor, a gente olha para todo mundo com compaixão. Eu queria entender a gente é treinado nisso, né? Eu quis entender o que era maturidade. Porque como eu não tive pai, né? Você sabe a minha história. Sim. Teve um momento que eu falei, cara, vou fazer uma terapia aqui para me entender. Porque eu achava que ser maduro era você ser frio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu quis fazer. Eu te confesso que foi muito engraçado, porque as primeiras sessões parecia que eu falava sozinho. E eu tinha certeza que o psicólogo ia resolver todos os meus problemas. Olha, André, você precisa tomar isso, tome esse chazinho aqui e faça isso. E eu descobri que não tem nada a ver, né? Às vezes eu ficava olhando e às vezes até me irritava, né? Que vocês ficam anotando alguma coisa, eu não sei o que você está anotando, você está conversando comigo, o que está anotando aí? E a gente quer saber. Mas olha que legal. Falava e tem algumas experiências muito engraçadas, né? Que a gente vai sendo curado ao longo do tempo com uma conversa. Será que é porque os pastores realmente acham, eu falei sobre super-heróis, será que eles se acham perfeitos demais? Eu não penso que seja isso. Eu penso que seja realmente uma vergonha, né? De admitir uma fraqueza, né, de falar assim, eu preciso de ajuda, eu tenho que estar nessa posição aqui, porque como que essa ovelha vai me enxergar se eu mostrar uma fraqueza? Não porque ele se acha um super-herói, mas talvez porque ele aprendeu assim. Não, mas você é amorosa, Ângela. Você é amorosa. Eu sei como é que você é. Entendo que é uma fraqueza. Mas você não acha também que às vezes, eu sei que a gente, não é para voltar nesse orgulho, mas é uma cultura. É uma cultura. Quando a gente fala dessa cultura de religiosidade, é uma cultura... Eu mando, eu faço, eu... É algo aprendido. E vai passando por cima de todo mundo. Exatamente. Tá fazendo tudo errado, mas... Exato. É algo aprendido que não... Né, se a gente for olhar biblicamente, não tem fundamento. Porque se a gente for olhar o ministério de Jesus, a gente via quantas vezes ele se retirava, né, para orar, para descansar, para ter um tempo, né, para se, né, restabelecer... os limites, ele era especialista em colocar limites também, né? Então essa cultura ela foi aprendida a partir de pessoas, né? Que foi ali mudando, né? Cada um foi colocando ali, eu acho que tem que ser assim, eu penso que tem que ser assim, porque muitas pessoas elas colocam muros para elas mesmas não romperem esses muros. Eu tenho uma fraqueza nessa área, então eu vou cercar isso aqui, só que ela faz disso uma cultura. Eu fico muito feliz com Jesus, que Jesus tirava um tempo para ficar sozinho. Eu preciso. Exatamente. Eu também. Eu acho que todo ser humano, né? Às vezes, um exemplo, tem reuniões lá em casa, eles estão conversando e eles começam a falar tanta coisa. E eu acho que às vezes eu tenho que pedir... Antigamente eu que falava. Agora eu estou na mesa, estou tendo que pedir licença para falar. Levanta a mão e tudo. Olha aí, ó. Eu não sei se é porque na minha casa a Amanda cresceu. Então a Amanda tá naquela fase, 20 anos falando pra caramba. A Dani já é alguém comunicativo. E Deus acabou me colocando pessoas que têm histórias tão legais que a gente acaba tendo que ouvir essas histórias. Eu tava me lembrando agora, falando com você, antes da gente começar todo esse programa, a gente fez uma coisa que eu quis fazer um laboratório com os pastores. E eu reuni uns 30, 40 pastores, e eu reuni com eles e queria escutá-lo, as suas necessidades. E uma história que me marcou muito foi de um pastor, que ele chegou lá e ele pediu a palavra no final, ele disse assim, olha, eu tô com câncer. E eu tenho 30 anos, mas vocês estão vendo aqui, meu cabelo tá branco. Nossa. E todo mundo me ofende, me chama de velho. Mas eu tô com vergonha de assumir que o que eu tenho é câncer. Eu nunca toquei nesse assunto. Nossa. E na hora que ele falou, você imagina alguém, cara, sem ter ninguém para conversar e de repente ele começa a se abrir ali. E naquele momento eu percebi que esse era um projeto muito de Deus, porque Sim. alguém falou sobre isso. Exatamente. Então a gente precisa criar essas ferramentas, bate-papo como esse. Sim. Vai fazer com leve. Então, de repente, a pessoa está com medo de você, falando assim,
será que é a pastora Ângela? Tal. Mas depois entra num consultório e descobre que vai ter ferramentas. Eu penso que os pastores, né, assim como os líderes religiosos, eles precisam de um lugar seguro para poder falar das suas dores. E eles não podem expor isso em qualquer lugar, essa é uma verdade. Né, as pessoas não entendem por conta de toda essa cultura. Né, quando a gente fala de ser vulnerável, né, a gente está falando disso tem pouco tempo também. Né, a gente tem aí a Brené Brown, né, que é uma grande escritora que ela fala sobre isso, né, com maestria. Né, ser vulnerável não é ser fraco. Jesus foi vulnerável, né? Mas por conta da cultura que se criou, principalmente entre os homens, né? Que a gente está falando aqui, de pastores está falando no geral, mas a gente sabe que os homens sofrem muito mais com essa pressão, né? De mostrar vulnerabilidade, porque ao homem foi destinado um lugar de força, o homem não pode demonstrar fraqueza, tanto é que a maioria dos pastores que se suicidam são homens, né? Se a gente for puxar aqui um histórico, justamente porque existe uma cultura ainda. Né? Então, precisa haver sim um lugar. Esse projeto é um projeto de Deus. Né? A terapia, sabe, voltada para os pastores também é algo de Deus, porque é um lugar onde eles podem estar seguros para falar das suas dores. E às vezes não é só a dor da profissão, é a dor da pessoa. Né? Às vezes está ali diante de mim, não é um homem pastor, é um menino. Às vezes está com problema financeiro, um negócio que... Às vezes é uma criança ferida que não foi curada. E essa criança ela vai ser curada ali na terapia e ela vai, né, ser tratada, acolhida, né, e colocada de novo, né, Fala no seu lugar. Fala um pouquinho sobre isso. Sobre essa criança? O que é essa criança que não foi curada, que todos se tornou um líder para curar? Isso. Todos nós temos a nossa criança interior, né? Como eu falo, a gente vem de um sistema e sempre falta alguma coisa. Não tem ninguém aqui que, por mais que tenha aquela famíliazinha do comercial da margarina, né, sempre teve uma falta, sempre tem uma falta. Todos nós crescemos com faltas. Essa família perfeitinha eu nunca vi. Não existe. Alguns mais, outros menos. Né? Em épocas. Exatamente. Tem época que a minha casa está... Tem época que está aquela guerra. Exato. E quando você não para em algum momento, né, ouvir essa criança interior, né, ouvir o que ela precisa, as necessidades dela, né, você passa a governar ou administrar a partir das necessidades dessa criança. Às vezes você já cresceu, é um adulto, mas você teve uma falta lá na sua infância e toda vez que acontece alguma coisa, né, dentro da sua profissão ou dentro do seu casamento ou das suas relações, essa criança ela vai lá e né, eu sinto falta disso, e ela cresce ali, né? E ela se levanta e você fragiliza. Muitas das vezes as nossas percepções com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não são da nossa percepção de homem ou mulher adulta. Muitas vezes é daquela criança que faltou, né? Faltou ali uma proteção. Por exemplo, uma pessoa que é muito desconfiada, que não confia em ninguém. Como é que foi a infância dessa pessoa? Né? Talvez na infância dela, ela não tinha um lugar seguro para crescer. Talvez ela venha de um lar onde o pai era um alcoólatra e agredia a mãe. Né, e ela vivia com medo, ela não podia confiar no pai, ela não podia se sentir segura. Então a gente cresce com essas marcas, né? A gente, principalmente no Brasil, a gente tem uma marca forte, né? Que é a marca da identidade, onde muitas pessoas não têm pai. 30% da população do Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Nós somos uma geração. E se você pegar o histórico, a gente vai ter um catolicismo que foi quase islâmico, porque matava em nome de Deus. Exatamente. A gente vai ter a cultura dos negros que chegaram como escravos, Sim. Então extremamente órfãos. Sim. A gente pega dos índios que foram abusados. Muito. O Brasil, né, foi colonizado debaixo de derramamento de sangue inocente. E se a gente parar para pensar, existe muita gente órfã hoje e passando por muitas dificuldades. E alguns desses não superaram alguns traumas e acabam se tornando líder, cuidando de gente que está traumatizada. Exatamente. Também, então, não é reproduzindo muito fácil. A própria dor, né? A dor do abandono, a dor, né, da desconfiança. Isso é uma marca forte no Brasil, né? Ainda temos uma padroeira, né? Mulher. Né, nesse papel de mãe, de uma mulher, de fortaleza, né? Então a gente vê uma sobrecarga nas mulheres, né? E a gente vê também, né, uma pressão em cima dos homens, né? E hoje
é uma castração, né? A gente vê a figura masculina sendo castrada também, né? Na sua força, na sua masculinidade. Engraçado que quando você fala isso, porque é muito maior do que a gente falar de uma cultura ou de algo religioso. Sim. Não. A gente está falando de uma infantilização, acho que eu falei a palavra correta, de um homem. Sim. Um homem fraco, exatamente, infantil, e de uma mulher sobrecarregada, exatamente, tendo que ocupar um papel que não era dela. Exatamente. Eu estava me lembrando há um tempo atrás, porque eu orei muito pela minha filha, né? E eu ficava pensando assim, poxa, eu vejo aquelas meninas saindo da faculdade, se formaram, cresceram, enquanto o noivo, o namorado está buscando numa bicicleta. Eu tenho nada contra a bicicleta, mas o cara queria curtir. Sim. Vivendo em busca de amor. Talvez seja por isso que algumas mulheres são tão humilhadas no trabalho, por causa da infantilidade do homem. Sim. Que eu acho, para mim, assim, que é um problema de educação dentro de casa. A minha mãe, ela me criou sozinho, sem o pai, mas minha mãe me ensinou a respeitar a mulher. Eu nunca levantei. Até porque, na minha época, couro. Eu te falar, eu não levantava mesmo, mas a minha mãe, para mim, foi um exemplo nisso. Ela trabalhava e me ensinou. E hoje, o carinho que eu tenho, estou sendo sincero, de respeito pelas mulheres, foi por causa da minha mãe. Minha mãe me ensinou. E eu acho que educação é uma coisa que, quando a gente aprende, a gente acaba... Mas é evidente que existe isso demais. Sim, existe. E fica, né? Por mais que as mães, né? A gente tem muita mãe solo, né? Hoje, né? Na nossa nação... E por mais que ela cumpra bem a sua função, né, ela não consegue cumprir tudo que precisa, né? Porque só um homem forma um outro homem. E não é só ter a figura masculina dentro de casa, é essa figura masculina formar um outro homem que ali está. Ser homem para formar um outro homem. Só que a gente tem visto realmente muitos meninos, muitos homens de 40 anos, meninos. Né? E muitos desses homens, às vezes, vão, né, ser pastores. Estão sendo pastores. É por isso que a paternidade é muito importante. Sim. Quando você entende quem é Deus e você transfere essa paternidade humana para Deus, o caráter de Deus acaba te moldando. Porque Deus acolhe, dando identidade, dando herança e dando destino. Quando a gente entende isso, é algo extraordinário. A paternidade. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque quando a gente está cuidando, a gente não pensa nisso. Um exemplo, eu me lembro de alguns aconselhamentos, mas eu me lembro de 2 histórias agora. É tão interessante, né? Quando a gente começa a conversar, parece que as histórias... O André, quando fez 7 anos, meu filho, ele causou uma guerra dentro da minha casa. Por isso que eu falei que tem os momentos... Porque ele ficou estranho, ele não queria dormir. Ele reclamou, eu levei no médico. A doutora disse que ele não tinha problema algum, mas que ele estava numa... injeção de hormônio, é uma faixa etária que entra aos 5 ou 7. Isso. E a Dani, ninguém dormia dentro de casa. E a Dani começou a sintomatizar, pressão alta, e ela não conseguia dormir, levantando o tempo todo. E teve um dia que eu achei que eu ia dar uns tapas nele, eu peguei ele. Eu falei, cara, eu não estou aguentando mais. E quando eu ia fazer aquilo, Deus falou muito comigo no meu coração. E eu sentei meu filho e falei assim, André, mamãe está ficando doente, eu também. Me ajuda. O que você pode fazer para você dormir? O que está te faltando? Eu fui tão sincero com meu filho, eu bati um papo tão sincero. Você acredita que nunca mais ele deu problema até hoje? Olha. Com 11 anos, ele dorme sozinho. Eu acho que quando a gente esconde muito as coisas dos nossos filhos, sim, eles acabam se tornando semelhantes a gente. Sem diálogo, eles também não vão falar. Exatamente. Você falou ali, né, da sua vulnerabilidade. O que você estava sentindo? O que a mãe estava sentindo? Né? E se colocou também disponível para ajudar. O que a gente pode fazer por você? Né? Você não escondeu o que o comportamento dele estava trazendo para vocês, mas também se ofereceu para ajudar. E muitas das vezes é isso. Né? Os pastores, eles lidam com as ovelhas como se eles estivessem muito distantes delas, sabe? Eu estou numa posição superior, né? Então eu não posso dizer para essa ovelha que hoje eu estou triste. Eu não posso dizer para essa ovelha que hoje eu não vou atender ela porque eu estou chateado, porque eu estou com as contas atrasadas, ou porque meu filho está doente, ou porque eu tive uma discussão com a minha esposa e a gente não está bem. Sabe? Ele se coloca numa posição tão superior que ele não se humaniza.
E aí, talvez a sua comparação ao super-homem, mas é mais ou menos isso mesmo. Né? Acontece muito isso, da gente se colocar numa posição de não ser humano mesmo. E quais são os alertas? Eu perguntei isso para uma outra psicóloga e ela me falou de uma forma bem técnica. Mas como é que eu sei que eu estou passando? Porque uma coisa é identificar na vida do outro. Quais são os sinais de alerta que você identifica e como eu posso me autoavaliar? Porque, por exemplo, eu tenho esse costume. Eu gosto de vez em quando... Tu vê que a gente bate papo. Sim. A gente tem dúvida. Um conversa com o outro. Eu tenho um perturbado aqui, tem 2. Como é que a gente resolve isso? Tem muito perturbado. Tem gente... Gente, uma vez... Impressionante. Eu estava na igreja... O irmão foi lá, ele estava passando por uma necessidade, a gente deu toda a assistência para ele. Eu acho que no meio do caminho ele ficou chateado, porque ele ganhou isso. E ele se sentiu humilhado. Aí só lá da casa dele mandou me chamar. Quero falar com o pastor. Pode falar. Quero dizer que eu não quero receber nada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, mas você que pediu. Eu pedi, mas não era para dar. Eu falei, mas se você pediu e eu dei, eu sou ruim. Se eu não desse, eu era ruim também. Tá. Aí a esposa dele veio semanas depois. Pastor, quero falar com o senhor uma coisa. Não quero que o senhor fale nada. Só quem vai falar sou eu. O senhor senta aí e escuta. Nesse dia eu estava legal. Tava mesmo. Tava na paz. Tava zen nesse dia, né? A unção profética não veio. Eu falei, pode falar. Ela falou. Aí, quando ela terminou, que ela não queria que eu falasse, e o senhor não fala nada. Eu falei assim, irmã, você não tinha nada para fazer, não? Você estava em casa assim, do nada, e falou, beleza, eu vou lá só perturbar o pastor mesmo. Irmã, que falta de educação é essa? Ser pastor que a gente pode falar isso, né? Como psicólogo, não. Pode não? Não. Tem que fazer cara de paisagem. Senão, eu não sirvo para ser psicólogo. Eu não vou servir nunca. O bom do pastor é que a gente pode Graças falar. A Deus, Senhor, muito obrigado, papai. Falei, você tá lá, vou lá perturbar o pai. Meu Deus. Tem gente que liga, pastor, eu quero te contar uma coisa. 3 da manhã. Meu Deus. Pastor, eu quero te contar uma bomba. Aí tu acorda, minha filha, calma aí. Vou até orar pra... Amanhã eu te conto. Como é que é isso? Quem dorme? Eu durmo. Hoje? Primeiro que eu não vou nem atender 3 da manhã. Não, eu até atendo, mas hoje eu falei, irmã, se tu não for me contar, em nome de Jesus. Nossa, 3 da manhã você tem que estar dormindo. Fala sério. Eu já passei algumas cenas assim tão engraçadas. Mas você me pediu, né, os sinais, né? Isso. Eu vou falar a partir da minha própria experiência, tá? Eu tive depressão, né, no ano de 2025. E os sinais que eu comecei a identificar, e aí eu falo como é que é difícil, né? Eu sendo terapeuta, fazendo terapia, né, com a minha psicóloga, né, tendo os sinais ali, os sintomas, buscando aconselhamento pastoral, porque eu tenho uma pastora também. E assim, ainda assim eu falando, não, eu acho que não é isso, eu acho que dá para levar mais um pouco, né? Os sinais que eu comecei a sentir foi uma irritação, uma irritabilidade muito grande. E aí tem também a fase, né, que eu tô entrando no climatério, ainda não estou, mas na menopausa, mas estou entrando, né? Então eu ficava, não, acho que é isso, deve ser o climatério, né, uma irritabilidade. Só que nessa irritabilidade eu não tinha mais paciência com ninguém. Imagina, eu como pastora e psicóloga, né, perdendo a paciência, e eu ficava ali lutando comigo mesmo. Depois veio uma fase de uma tristeza, né, uma tristeza, um choro fácil, né, constantemente assim, com um humor mais deprimido, e isso começou, né, a persistir. Então, se você já começa a sentir isso, uma irritabilidade, né, e um humor meio deprimido, uma tristeza, um choro fácil, por mais de 2 semanas, já é um sinal de alerta. Opa, já tem alguma coisa aqui que não está legal. Né? Não é só porque está no período pré-menstrual. Tristeza que não acaba, né? Que não acaba. Do nada, uma vontade de chorar por qualquer coisa. Né? Isso começou a ficar muito... Né, muito evidente. Um esgotamento também, né? Eu tinha assim, um cansaço, uma baixa energia, né? Então eu já amanhecia assim, esgotada. Quando pensava nas coisas que eu tinha para fazer, para levantar da cama já requeria uma energia muito grande. Então quando eu cheguei nesse ponto, né, de ter que reunir energia para levantar da cama, eu falei assim, olha, eu realmente preciso buscar ajuda. E foi interessante porque eu não falei com meu esposo. Ele é um pastor também, né, uma pessoa conhecida. Eu falei, se eu falar com ele, eu conheço ele vai falar assim, não, vamos orar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco.
Imediatamente naquele dia eu peguei o telefone e liguei para uma psiquiatra que tinha me indicado. A minha pastora já tinha me passado o contato dela. E aí eu liguei para ela, falei assim, olha, eu preciso de uma consulta. Ela já marcou no outro dia. Talvez seja por isso que você tem tanta autoridade, né? Exatamente. E eu fui na consulta, confesso que eu cheguei lá, eu como psicóloga, como pastora, cheguei lá, né, tipo assim, com medo. E aquele tabuzinho, né, pô, caramba, eu entrei, eu lembro que era um prédio comercial, né, eu passei e tinha uma loja, e na loja trabalhava uma menina que fez faculdade comigo. Na volta, eu saindo da psiquiatra, aí ela falou assim, você tá aqui, você veio de onde? Eu falei assim, eu vim ali da doutora Lívia. Falei até o nome dela aqui. Aí ela falou assim, você foi lá? Eu falei assim, fui, tô precisando de ajuda. E aí, quando eu entrei na sala, né, da psiquiatra, foi muito legal, porque assim, ao contrário de tudo que eu pensei, eu imaginei, né, poxa, eu vou chegar lá, né, ela vai só falar assim, seu problema é depressão, toma aqui esse remédio, né, eu nunca tinha ido numa psiquiatra, não sabia como é que funcionava. Mas não, né, ela me acolheu, ela conversou comigo, ela falou assim, olha, é normal você estar sentindo o que você está sentindo, é normal as mulheres passarem por isso nessa fase de idade, pela sua profissão, por tudo que você passou, né? Então ela, assim, foi um atendimento tão maravilhoso que eu saí de lá, assim, indicando ela para todo mundo. Né? Todo mundo que eu via que já estava mais de 2 semanas com sintoma, 1 mês, às vezes ali mais tempo, olha, eu tenho uma pessoa para indicar. Eu quebrei ali, sabe, uma barreira que eu nem sabia que tinha. E aí ela passou a medicação, né? Eu falei para ela falou assim, vou tratar só a depressão, você dorme bem? Eu falei assim, eu consigo dormir. Ela falou assim, não, vou passar remédio para dormir e tal. E eu comecei a fazer o tratamento. Primeiro mês eu não me adaptei com a medicação, entrei em contato com ela mudou a medicação e eu comecei, a partir da medicação, ter uma melhora. E aí eu falei assim, uau, isso aqui funciona. Olha que interessante, né? Às vezes a gente Eu vou mal comparar, tá? Sim. É como se alguém tivesse uma pressão alta e tomasse um remédio. Exatamente. E melhorasse. Então não tem problema. Foi a mesma coisa. Eu tinha assim, um preconceito, eu falava assim, eu vou tomar um antidepressivo, mas isso não vai me viciar. E aí, quando eu cheguei em casa, é que eu falei pro Luiz, eu falei, amor, eu fui na psiquiatra e ela passou uma medicação para mim, e eu já passei na farmácia, eu já comprei. Ele, o que é isso? Por que você fez isso? Eu falei assim, porque eu vi que eu estava doente. E antes que eu piorasse, eu fui buscar ajuda. E aí, o segundo passo, comunicar à igreja. Né? Num culto, fui lá e falei para toda a igreja, olha, eu estou passando por um processo depressivo. Por quê? Porque eu comecei a me isolar nesse processo. Então as pessoas me viam, eu me isolando, às vezes eu ficava olhando no gabinete, ela não sabia o que estava acontecendo. Verdade. Até porque você é bem... Para quem não sabe, exatamente. A Ângela é esposa do pastor Luiz Arcanjo. Isso. Do Trazendo a Arca, que fez tanto tempo... Rapaz, apacentar. Isso, fez parte do Top no Altar, hoje Trazendo a Arca. Eu até quero agradecer um grande amigo, Marcos Salles. Eu falo para ele que o maior presente que ele me deu na vida foi ter me apresentado o Luiz Arcanjo, que se tornou... Amigos de E o família, mais interessante da Ângela, para quem conhece a Ângela, ela não é do tipo de mulher que se diminuiu, mesmo tendo um homem muito famoso, de sucesso, porque quem conhece ela sabe a força que ela é. E hoje, quando você vê o Ministério Sobre as Águas, você entende isso de uma forma bem absurda, porque tem muitas mulheres que elas se diminuem por causa do sucesso do marido. E você não, você é grandona, você é top. Fui seguir meu caminho, né? E é lindo Muitas isso. Muitas pessoas perguntavam assim, mas você não canta? Eu falei, não, queridos, eu não canto. Eu quero outra coisa, né? E aí... Eu não consigo compor igual o teu esposo, de jeito nenhum. Deus deu um dom para cada um, tá né? Doido. Eu amo ouvir histórias, essa sou eu. Né? E aí... eu comecei o tratamento. Você falou para a igreja? Eu falei para a igreja pôde compreender, me acolheu. A melhor coisa que eu fiz na vida foi ser vulnerável diante da igreja. A igreja me acolheu, entendeu, respeitou os meus processos e eu fiquei ali me tratando, né? Cheguei a subir um pouco a dose da medicação, tinha uns períodos, né, mais tristes, outros melhores, e aí eu fui indo, né? A dificuldade que a gente tem, né? Um dos sinais também é a perda do prazer pelas coisas.
né? Você não tem mais prazer. Coisas que antes você fazia e tinha prazer, eu já não tinha mais. E mesmo com a medicação, isso estava ainda aos poucos voltando. Não estava 100%. A medicação não vai deixar você... eu vou tomar medicação... O que era uma coisa que você gostava muito de fazer? Que você... Eu gostava de estudar. Eu amo estudar, eu amo ler. Eu já não estava conseguindo mais. A minha mente já não dava, né? Eu conseguia focar, né? E eu lia, parecia que aquilo não entrava. E aí eu estava sempre muito cansada. Eu sempre fui uma pessoa muito assim de movimento, né? De estar no meio dos jovens. Eu adoro estar no meio dos jovens. E eu já não conseguia mais ir para as reuniões dos jovens, né? E eu sempre gostei de participar dos movimentos que a igreja fazia. De sair, de passear, essas coisas assim. Quando eu pensava, meu Deus, eu vou ter que ir no shopping, uma coisa que toda mulher gosta de fazer. Eu perdi o prazer disso. Tudo para mim era muito pesado. E mesmo com a medicação, eu fazia. Não vou dizer para você que eu não fazia, mas não tinha a mesma cor. Né? E aí, no ano passado, né, eu fui curada, porque eu orei muito. E chegou um ponto tão crítico. Aí eu vou falar agora com o meu amigo aqui. Da depressão, que foi uma época que eu não sentia nada. Essa aí eu entrei em crise. Eu falei, como assim, Deus? Eu não sentia tristeza, eu não sentia alegria, eu não sentia raiva. Sabe quando você tá assim, apático? Né? E isso para mim foi a pior coisa, não sentir nada. E eu falei assim, eu quero sentir alguma coisa, eu quero chorar, eu não conseguia chorar. E eu orei bastante, busquei bastante. Alguns momentos, né, batia essa crise, né, que a gente tem. Né? Gente, será que eu tô fraca na fé? Por que será que eu fiquei doente? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Hoje eu entendo claramente que Deus quis me ensinar com isso. Primeiro Ele quis, né, me colocar numa posição de entender melhor os meus pacientes, porque uma coisa é a gente, como psicólogo, tratar alguém com depressão. Outra coisa é alguém que já passou pela depressão e é psicólogo, tratar alguém com depressão. Você fala isso... Autoridade. Eu me lembro o dia que eu fui aconselhar um casal. É que por fato de você pregar, eu não vou me lembrar se eu já falei isso em algum podcast. É muito difícil. Pastor conta a mesma história, é igual velho, né? A gente vai envelhecendo e vai contando, mas eles tinham perdido uma filha com síndrome de Down. E eles estavam chorando na minha frente. Eu sabia tudo que eu poderia falar. Assim, tudo mesmo. Mas eu ainda não tinha vivido sobre isso. Eu nunca tive depressão, mas eu senti muito forte o que você falou quando a minha irmã faleceu. Nossa. E no meio daquela dor toda que eu estava sentindo, teve um momento em específico que eu voltei naquele gabinete. E eu pensei assim, se eu tivesse passado por isso, antes eu teria falado com eles diferente. Eu não falei nada de errado, mas eu não consegui chegar nesse processo de dor que eles estavam passando. E também teve um momento que eu praticamente não estava sentindo mais nada. Eu senti um leve momento que eu fiquei pensando, ela já morreu, e se quem eu amava morreu, então... E por outro lado, eu fiquei com um pouco de receio. Eu amo muito minha família. Eu era daquele cara romântico, sabe? Aquele que desenhava. Você sabe dessa história. Eu desenhava a minha esposa, a esposa ideal. Nunca achei ela em lugar nenhum. Porque a minha esposa sempre foi maior do que todos os meus sonhos. Então, era impossível escrever como ela era. Então, eu sempre amei muito a família. E eu amo a minha família de todo o meu coração. E teve uma hora que, apesar de eu não estar sentindo muita coisa, eu comecei a desenvolver o medo de perdê-los. Sim. E foi rápido. Mas teve um momento que eu estava evitando até sair. Sim. Pensando assim, se eu sair, vai que morre. Eu me peguei várias vezes olhando... Para lidar com isso? Como assim? Nesse período, como é que você fez para lidar com isso? Então, eu fui acolhido pela igreja. A igreja me amou. Muito bom isso. Eu vou te falar. Então você buscou ali um apoio. Eu não vou dizer para você que eu busquei, porque nesse momento que eu estava sentindo, tudo que eu vi era que algo estava começando a ser sombrio. Só que a igreja tem um poder de acolhimento absurdo. Sim. E como eu fiz igual você, foi como é que eu escondo que minha irmã faleceu? Não dá para esconder. Então eu chorava. Sim.
Você se permitiu ser humano. Que quando eu estava chorando perto deles, que eu chorava do nada. A gente nem sabe porque que tá chorando e eu chorava. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava sentindo muita coisa. Eu acho que o ponto ideal para mim foi quando eu viajei com a Dani. Eu abri mão de absolutamente tudo, fui para outros países. E quando foi só eu e a Dani, que eu parei de pensar nos outros e só pensei entre eu e ela, eu cheguei num momento, duas cidades que me tocaram muito. Quando eu cheguei em Roma, e por causa da cultura de tudo, eu me lembrei do meu chamado quando Deus me chamou. A primeira palavra, eu e a Daniele caímos no choro. E outra, a Grécia, porque era muito bonito, né? Eu estava lá namorando, feliz da vida, andando de mão dada, minha esposa e tal. Naquele momento, eu comecei a chorar. E foi a hora que eu liberei a minha irmã para ir embora. Eu acho que eu não tinha enterrado a minha irmã até aquele momento. Porque eu achava que não era justo eu ser feliz, entendeu? Sim. Com alguém que eu perdi. E teve um momento, não tem nada a ver com o país, mas teve um momento que eu permiti que ela fosse embora. Sim. E eu falei isso para Deus. Eu falei, Deus, eu não consigo mais viver só carregando essa tristeza e essa dor. Eu chorei. Eu estava com o Ari, que era meu amigo, com o André, que a gente fez uma viagem assim com outro casal que é como um irmão para mim. E naquele momento eu deixei ela embora. Eu não enterrei minha irmã no dia que ela foi enterrada. Eu enterrei naquele dia. Sim. Aí Deus falou comigo e Deus falou uma coisa tão linda para mim. Eu falei assim, Deus, por que você levou ela com 43 anos? Ela tinha 2 filhos, tinha um filho de 5 anos e um de 11. E você imagina um falando para mim, devolve a minha mãe. Deus. E Deus falou comigo assim, André, ela para ter morrido no parto. Eu dei 43 anos de vida. Naquele momento, a glória de Deus invadiu sobre mim. E eu voltei diferente. E como se eu tivesse voltado a viver naquele momento. Eu sei que se a psicóloga vai falar que eu enterrei a minha irmã, o luto, eu sabia de todas essas fases. Não adiantou nada quando você está sentindo, tu quer chorar. Sim. Mas eu acho que quando você está com a sua família, e eu estava ali com a Dani, vivendo tudo... Não era justo com eles, né? Não era. E nem com você mesmo. Eu acho que para você, pastor, que tá escutando a gente, não é justo para ninguém você ficar sofrendo assim. Exatamente. Tem uma hora que você tem que pedir ajuda. Ou então deixar a dor passar por você. É isso. Se você não souber, né, lidar com isso sozinho, buscar ajuda, a importância, né? E eu usei todas as ferramentas que eu tinha e eu fui curado ano passado, né, num movimento espiritual. Né? Eu fui numa escola de profetas e lá o Senhor me curou. Eu fui com essa expectativa. Eu falei, Senhor, eu estou indo lá e eu só vou buscar uma coisa, a minha cura. Porque eu não quero ser a Ângela de antes, eu quero ser melhor. Né? Eu tenho uma vida para viver, eu tenho um legado para deixar, estou com 50 anos. E eu quero daqui para frente viver o que eu nunca vivi. Né? E eu quero dedicar a minha vida mesmo a ajudar outras pessoas nessa missão. E lá eu fui curada instantaneamente. Seja bem-vindo instantaneamente ao CQC. Seja bem-vindo a esse movimento que é Cuidando de Pastores. Obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Você sabe que você é uma amiga. E você é um amigo. Estou muito honrado por você estar aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão fazendo parte desse chamado tão lindo que é cuidar de alguém. Queria que você conhecesse mesmo as nossas redes sociais. A gente tem tanto projeto lindo que está nascendo aí com umas imersões. É o canal Instagram, WhatsApp, a gente tem um grupo. Sem falar que a gente tem um grupo de apoio. Você pode contar com a gente, você pode conversar com a gente em várias formas. A gente vai estar falando aqui muito nos próximos dias também sobre como você regularizar a sua igreja. E não é só médicos aqui.
São programas que vão te ajudar. Então, se inscreva no canal, assina lá o sininho da notificação e, principalmente, compartilhe essa palavra com alguém. Sim. Uma conversa como essa, uma palavra como essa, ela ajuda muitas pessoas. E isso é extraordinário. É um bate-papo, mas é um bate-papo sincero. Exatamente. Onde a gente quer que você participe junto com a gente desse bate-papo. Deixa lá seu comentário para a gente saber o que isso te ajudou, como isso te fortaleceu. E fica ligado, porque vem coisas boas. É isso. Eu sei que está muito bom. Tá tudo que está bom tem que acabar. E hoje foi um dia maravilhoso. E eu queria que você se despedisse aí do pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer por esse convite, né? Me sinto honrada. Realmente, ele é um amigo. E eu fiquei muito à vontade aqui, né? E se você estiver agora assistindo esse podcast, envia para alguém que você sabe que precisa, né? Que está passando talvez por um período de depressão, de burnout, de esgotamento e nem sabe o que está passando. Envia, é muito importante a gente compartilhar, né, coisas que vão ajudar as pessoas. E se precisar também, né, de um acompanhamento mais de perto, eu cuido, né, de pastores, eu tenho, né, me dedicado a isso, tenho estudado mais sobre isso, né, para estar atendendo no meu set terapêutico famílias, casais, pastores, né, pessoas que às vezes têm dificuldade de buscar ajuda porque não se sentem seguros. E o set terapêutico é um lugar de segurança, então podem me procurar. Lembrando, toda vez que vem alguém aqui são especialistas, né? E isso é maravilhoso. E faça uso disso mesmo. E fique tranquilo que o CQC nasceu exatamente para isso, para te dar esse tipo de informação. Então, que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a sua vida de uma forma muito poderosa. E até o próximo episódio.